Fala, seus lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os filmes aclamados pela crítica. Eu sei que nem sempre a gente consegue ou tem a oportunidade de ir no cinema, mas talvez esse momento seja um bom momento pra gente fazer as nossas checklists de filmes que a gente queria assistir e assistir em casa. Eu particularmente tô morrendo de saudade de ir no cinema, ter essa experiência, mas pra quem tá com saudade assim como eu, uma boa pedida é acompanhar o Telecine na sua casa, que é um serviço de streaming só de filmes. Eu gosto muito porque sempre tem os lançamentos recentes lá e tem mais de 2.000 filmes. E você pode assinar o serviço pela internet e quem é novo assinante tem 30 dias grátis, ou seja, dá pra ver muito filme e plus, você ainda tem meia entrada nos cinemas UCI e Kinoplex, ou seja, quando acabar a quarentena, dá pra matar a saudade do cinema aí junto com os amigos. E lá você encontra várias cinelists criadas por especialistas em cinema, como filmes que a gente não cansa de assistir, universo teen, Marvel e filmes premiados e indicados. E por isso, no vídeo de hoje, eu decidi fazer a minha própria cinelist com esses filmes aclamados pela crítica. Alguns deles eu não tive a oportunidade de assistir no cinema e tem lá no Telecine. Então, confere o serviço de streaming, vale super a pena. O link tá aqui na descrição. Filme é arte e cada um tem uma história diferente e mexe com a gente de formas diferentes. Quem não era fã acabou se tornando fã, cada um teve a sua interpretação ou até mesmo sentiu o nacionalismo ou representado de alguma forma. E por isso, na minha lista de hoje, o primeiro filme que eu vou falar é Rocketman. De maneira eficiente, o filme passa pelas principais passagens da história de Elton John em alegoria sobre a sua vida, transpassadas no que o Elton John sabia fazer de melhor, música. E o Taron Egerton, que faz o Elton John no filme, ele fez um excelente trabalho, tão bem feito que até o próprio Elton John elogiou ele, dizendo que não ouviu ninguém cantar as músicas dele melhor que o Taron. Tão bom que ele acabou levando o Globo de Ouro 2020 na categoria de melhor ator em filme de comédia ou musical. E a cinebiografia acaba trazendo uma narrativa em looping e um pouco bagunçada. Em looping porque a gente encerra o filme no momento inicial dele, em que ele vai numa reunião de anônimos assumindo seu vício em álcool e cocaína e narra sua história desde a infância, com seu dom único que foi muito cultivado pela sua avó, mas também com a sua família conturbada, tanto com seu pai quanto com a sua mãe, e também a sua sexualidade até o seu casamento. E narrativa bagunçada porque da mesma forma que a gente termina no ponto inicial do filme, ainda assim em momentos que a gente é levado para essas reuniões, a gente consegue perceber que são reuniões diferentes, que são histórias diferentes que foram modificando ao longo da sua vida. Afinal, ele fez muito tempo essas reuniões. E cada detalhe dessas histórias contadas nessas reuniões são muito importantes porque a gente consegue entender melhor a sua história e também a complexidade do personagem. E os musicais, apesar de contar a história do Elton John, elas transmitem muito mais os sentimentos dele. Tanto que em certo momento uma das personagens até fala que as músicas dele são muito honestas e contam muito sobre ele. E é tão bonito de ver e acompanhar isso ao longo do filme que é basicamente como a gente conhecer a forma que o Elton John compunha suas músicas. E lógico, não poderia ser o Elton John sem seus figurinos extravagantes, que contrapõem a sua solidão, tão bonito quanto as cenas que falam dos momentos mais duros da sua vida, como a cena da água, que é a sua tentativa de suicídio, que justamente contrapõe uma coisa tão tensa, uma coisa tão dura da vida dele em uma cena tão bonita. Particularmente é uma das minhas favoritas do filme, assim como o momento em que ele tem uma overdose. Rocketman trabalha na sutileza e na extravagância da arte, assim como na loucura e na genialidade do Elton John. Afinal, é um filme sobre ele e a vida imita a arte ou a arte imita a vida. E o segundo filme dessa lista é Bacurau. É lógico que eu não poderia deixar de colocar um dos melhores filmes nacionais da atualidade e não teria melhor momento para colocar ele porque ele mostra justamente a polarização política e como o povo tem mais força que a política local. O filme é situado em uma cidadezinha que nem se encontra no mapa, mas é inesquecível depois da experiência da força da união do povo. E ainda a retratação do nordestino, que é muito receptivo, independente do local da sua origem, mas também tem muita garra e força, principalmente quando tentam colocar eles para trás. E a estrutura do filme tem muitas
referências do cinema, como faroeste ou até mesmo uma tecnologia bem Black Mirror e até mesmo uma transição de um clássico como Star Wars. E um dos aspectos que eu mais gosto desse filme são os detalhes, como a violência e a morte são retratadas e principalmente como a morte está atrelada àqueles personagens, tanto que logo no início do filme a gente tem uma cena do enterro. O filme ele fala de coletivismo sem a necessidade de fazer alegorias, mas sim pela necessidade que é colocada nas situações. Bacurau é um filme premiado em Cannes e também tem grandes chances no Oscar 2021, porque ele acabou de estrear lá nos Estados Unidos em 2020, então ele pode concorrer em 2021 e espero que o Brasil seja considerado nessa, principalmente depois de vermos filmes estrangeiros ganhando na categoria principal. O terceiro filme dessa lista é Infiltrados na Clã, que é uma história baseada em fatos e conta a história de Ron, que entrou para um programa de cadetes da polícia que buscava mudar a imagem e queria grupos de minorias na força-tarefa. E ele acabou se tornando o primeiro policial negro a entrar para o programa, mas a sua história ficou muito conhecida porque ele foi o primeiro policial negro a se infiltrar na clã. Situado nos anos 70, o Spike Lee contou exatamente essa história nos seus mínimos detalhes em como o Ron levou essa investigação pelo telefone, mas Flip, seu parceiro no filme, acabava se passando por ele nas reuniões presenciais. Mas o que mais me interessou nesse filme é como ele trabalha na perspectiva de grupos. A gente tem 3 grupos nesse filme e é muito interessante porque no seu primeiro momento ele trabalha numa missão infiltrada em um grupo de empoderamento negro em que ele encontraria um dos nomes mais importantes do movimento Pantera Negra. E a gente vê o racismo enraizado nessa preparação em que cita várias situações de violência e drogas e no final das contas, quando a gente é levado para essa reunião, é um grupo que luta pelos seus direitos, é um ambiente super tranquilo, diferente quando a gente é levado para o grupo da clã, em que o Flip acaba passando por algumas situações bem perigosas e o terceiro grupo dos policiais que acaba levantando uma grande discussão sobre os direitos de quem eles realmente estão protegendo. E com isso o amadurecimento de cada um desses personagens que enriquece mais ainda essa história. E o quarto filme dessa lista é o mais antiguinho, mas nunca é tarde para assistir ou reassistir, que é o Cisne Negro. A gente acompanha a história da Nina, que é uma bailarina em busca da perfeição e que tem a sua grande chance no papel principal do Cisne Negro, que conta a história de uma garota pura que acaba sendo presa no corpo de um cisne e procura se libertar, mas só o amor verdadeiro quebraria esse encanto, que acaba vindo nessa forma de príncipe. Só que o Cisne Negro, que é a sua irmã gêmea, acaba enganando e seduzindo esse príncipe e ela acaba se matando. E ao longo do filme a gente vê a Nina passando exatamente por essas passagens na história, na sua busca de entender ainda mais a sua personagem na sua história real. E o Thomas, ele fala em certo momento do filme que ele queria fazer de uma forma jamais vista, que seria real e visceral. E é justamente nesses termos que o filme acaba trabalhando. O Cisne Negro acaba trabalhando bastante no surrealismo da transformação da sua personagem, sem precisar responder muitas perguntas. E é muito interessante a gente observar ao longo desse filme como o diretor trabalha em alguns aspectos, até mesmo no figurino, como um cachecol que remete a uma pena do cisne e também a transição das cores ao longo dessa mudança da personagem. A gente vê que o filme trabalha com muitos tons brancos e pretos, inclusive no seu figurino também, em que no seu momento de mais pureza ela veste branco, no momento da transição a gente vê figurinos que tem tanto preto e branco, às vezes um cinza, e quanto mais próxima ela tá do Black Swan, a gente vê ela com roupas pretas e ela muito mais livre da personalidade inicial que a gente conhece da Nina. Assim como os espelhamentos trabalhados, como ela vê perdendo o controle do seu próprio reflexo e como a sua imagem se contrapõe da sua mãe, pegando a impureza da sua mãe e da mesma forma que a mãe também tem a imagem dela, pela carreira que ela queria ter tido e ela se vê na Nina. Da mesma forma que a Nina também trabalha isso com a sua antagonista. É um dos meus filmes favoritos em tempos, principalmente pelo tom teatral e cada detalhe que ele trabalha, que cada vez que eu assisto eu vou ficando mais apaixonada ainda. Foi um filme que foi premiadíssimo na época que ele foi lançado, principalmente pela atuação da Natalie Portman, que levou o Oscar, BAFTA, Critics' Choice e muitos outros prêmios.
Bom, e é isso, né, gente? Eu espero que vocês tenham curtido a minha seleção aqui de filmes. Não esqueçam que todos esses filmes você pode encontrar lá no serviço de streaming do Telecine, o link tá aqui na descrição. Mas deixa aí nos comentários qual desses filmes você ainda não assistiu, quer assistir e qual o filme que você vai assistir assim que a quarentena acabar. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!